Uma instituição muito séria, né? E eu jamais poderia imaginar que eles, no final, fossem dar um resultado como esse desagradável. Maria de Fátima, que trabalhou no Banco do Brasil, disse que comprou numa agência $2.820. A quantia era para o irmão, João Neto Júnior, viajar para os Estados Unidos para visitar a filha Amanda, que estuda em Houston, no Texas. Na hora de depositar os dólares num banco americano, foi o maior susto, como a Amanda nos contou pela internet. Quando eu entreguei o dinheiro para a operadora de caixa, eles têm uma maquininha que eles usam para contar o dinheiro e checar a veracidade, e deu que era dinheiro falso. Então ela tentou numa outra máquina da operadora de caixa do lado, deu a mesma coisa. Era só o começo do constrangimento. A gerente chamou a polícia. Ela fez a descrição da gente, latina, entre 20 e 30 anos, está usando calça jeans, acompanhada de um senhor mais velho, que disse ser seu pai, dela. Eu me desesperei, comecei a parar a chorar, e meu pai não fala uma palavra de inglês. Meu pai perguntava: minha filha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Falei: pai, a polícia está chegando, a gente vai ser preso. Preso? Mas por quê? Pai, as notas são falsas. O João não encontrava a filha Amanda há 1 ano e 3 meses. Ele viajou para passar 12 dias e matar a saudade. Agora, a família não sabe quando é que ele vai voltar. É que as autoridades americanas avisaram que o João só poderá embarcar depois que o caso dos dólares falsos for esclarecido. A gente não sabe se a qualquer momento a polícia vai bater na minha porta e vai chegar com mandado de prisão. Porque é crime, de acordo com a legislação, com o Código Criminal dos Estados Unidos, são 15 anos de prisão para quem tem o porte de cédulas falsas. É um risco que a gente está correndo. O Banco do Brasil declarou que está apurando o que aconteceu e que tomou providências para ajudar a Amanda e o pai nos Estados Unidos. Um grupo de entidades ligadas